Porque ele tinha outra mão. Entendi. Se ele pegasse outra pessoa, era pior. Ele falou, não chega perto de mim. Eles vinham pra tentar. Calma que eu vou dar um jeito. Gente, eu fico boba de ver, eu já te acompanho há um tempão. Todos os animais parecem que te conhecem de longa data. Qualquer um. Mas eu acho que tem alguma coisa a ver com o entendimento de olhar. Sabe assim, aquele negócio Não entendo. Eu adoraria ter esse dom. Porque isso é um dom. Não é possível. Chega qualquer animal lá, você olha, o bicho vem no dedo, vem na cabeça, vem no... Não, porque isso não é comum. Mas já tive alguns acidentes, né? Sim, mas assim... Mas muitos são... Muito menos... Lidou muito bem. Exatamente. Né? Tem alguma comunicação? Sim, eu acho que energética e principalmente de olhar. Entendi. A gente se olha, aí a gente deixa a energia fazer a missividade, né? E de repente, dá aquele... Você sabe que conectou? Sim. Você consegue identificar isso? Ver. Aí eu consigo pegar. Não, porque assim, na Índia todo mundo acha que os animais já foram pessoas, parentes, né? Tanto que tem alguns animais sagrados. Sim. Na Índia, a primeira vez que eu fui fazer turismo na Índia, estava num lugar em que os macacos são soltos, né? Os macaquinhos. Minha querida, o coisa falou assim, não leve nada, porque se os macacos quiserem, tem que dar. Eu achei aquilo, tipo assim, deve ser, tá falando de comida, né? Não alimenta, não faz nada bolsa, disso. É tudo. É bolsa, é óculos, é tudo. E se você fizer reclamar... Já foi avisado. Já foi avisado. O bicho aqui tem preferência. Eu acho tão legal, porque assim, é um respeito pelos animais. Porque são. Você fala uma coisa de olhar, eu também acho que tem. Eu não tenho essa habilidade toda, não. Mas eu acho que é pelo olhar mesmo. De alguma maneira. Eles sentem, né? O animal, todo animal, o cão e o gato, muito mais, porque a gente já estudou isso. Sim. Mas eles têm uma facilidade em sentir a adrenalina que nós exalamos. Ah, então é quase um fero. E isso explica por que o cachorro morde o ladrão. Porque o ladrão tá com a adrenalina, ele tá fazendo uma coisa errada. Entendi. Então a adrenalina tá a todo vapor. E isso chama, o cachorro sabe, tá fazendo coisa errada porque a adrenalina tá em alta. Pega. Entendi. Ou então medo. Por exemplo, muita gente fala, não chegue perto de um pitbull se você tem medo. Porque ele vai sentir. E é aí que ele acha que é alguma coisa errada. Ele vem e pum, morde. Entendi. Então é mais ou menos por aí, né? Assim, no geral. Sim. Mas tem bichinhos que eu acho que tem bichinhos que já foram humanos. Eu acho. Porque, assim, tem características em determinados bichinhos que ele foge um pouco à regra ali. Já notou isso? É que ele foi tão humanizado, né? Ele foi humanizado. Que ele acaba pegando todo o nosso trejeito, todo o nosso jeito. Tudo. Porque ele foi humanizado por nós. Mas tem outros que são humanizados e não deixam. Sim. Isso que eu tô falando. Tem algumas coisinhas que a gente não explica em alguns animais. Sim. Né? Que tem uns animais que são super bem tratados, eles são rabugentos. Assim, tem uns que são meio... Tem o gênio, né? Gênio de terrível. velhinho. Reclama, você beija, reclama, você pega, reclama. É muito engraçado, mas quer ser abraçado. Sim. Mas faz a rabugice ali na hora. Então, assim, eu acho que essa coisa da troca, tem uma coisa que eles trocam com a gente que está além desse condicionamento de, tratei bem. Porque tem cachorro que você alimenta, e chega uma pessoa que você nunca foi na sua casa, vira a barriga, como se fosse amigo íntimo. Assim como tem uns que a pessoa chega, o cachorro já olha de lado, já fica longe, ou sai, ou late, ou avança. Né? Exatamente. Então tem coisas assim que não... E às vezes pessoas... O negócio da adrenalina eu até entendo, mas não é uma regra. É uma geral, dá para uma explicação geral, pelo estresse, tudo bem, mas não é uma regra. Porque assim, você mete a mão em qualquer bicho, né? Por isso que de vez em quando eu levo um susto. Já teve susto mesmo? Já, teve um susto feio, há pouco tempo até. Eu já peguei, acho que na minha vida, mais de 20 tamanduá mirim. Sabe qual é? Não. Tem o tamanduá bandeira, que é o grandão. Tem como achar aí pra gente, Bru? Tá. O bandeira, que é o cinza, né? O preto e cinza, que é o grandão. Uhum. E eles têm uma unha muito potente.
é com ela que eles derrubam cupinzeiro pra comer os sim, cupins. pra comer os... Então essa unha é monstruosa e muito Forte. São as unhas da... Feito uma garra. É uma garra. E tem o tamanduá-mirim, que ele é uma espécie menor, marronzinho. Aí, esse é o Que coisa bonitinha. É muito lindo. Ele é mais ou menos desse tamanho, 8 quilos, 7, 8 quilos mais ou menos. E muito lindo. Eu já peguei mais de 20 nessa minha caminhada. E de repente eu cheguei na clínica, depois de um almoço, a Polícia Ambiental tinha deixado um desse pra nós, dentro de uma caixa, com o seguinte, eles deixam já como veio, né? Onde achou, por que achou. Foi encontrado por um popular, numas chácaras, e tava muito quietinho, muito como se tivesse levado uma pancada. Ele não esboçava reação. E tava dentro da caixinha e tal. E eu cheguei lá, já peguei dentro da caixinha, né? Ele realmente tava muito mórbido. Falei, deve ter levado uma pancada. Fui começar a fazer os exames. E aí, eu já tinha o histórico que ele tava mórbido. Isso me encorajou a pegar, como eu sempre peguei todos. E de repente, eu tava até gravando, fazendo o videozinho. Que ele tinha chegado, né? De repente, tô com ele aqui, ó, segurando ele por trás. De repente, a mãozinha dele só fez assim, ó, vap. A hora que ela fez isso, mas se ele tivesse pego aqui, ele tinha acabado comigo. Mas não conseguiu. Você teve reflexo. Aí eu consegui virar e já entrei em desespero, porque eu vi que a força dele veio de uma vez. Aí ele pegou meu dedo. Agora tá cicatrizado, mas abriu aqui. Nossa. E foi no osso. Nossa, expôs o osso. Eu sentia a unha fazendo crack, 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 crack. Ele fica fazendo assim, ó, sabe? Cara, mas doeu. Ele fez feito um alicate. E não solta. Não solta. Ele vai aprofundando e eu sentia pegar no meu osso e ele não solta. Então, pra você tirar aquela unha, eu juro por Deus, a dor foi tão grande que eu achei que ele ia arrancar meu dedo, que eu talvez teria que fazer alguma coisa nele ali, ou dar uma anestesia pra ele soltar. Mas alguma coisa também de bom, né? Naquele desespero. Você tava no desespero, ninguém tava ali pra você falar. Não podia ninguém ajudar, porque ele tinha outra mão. Entendi. Se ele pegasse outra pessoa, era pior. Então, eu falei, não chega perto de mim. Eles vinham pra tentar. Calma que eu vou dar um jeito. Coloquei ele no chão e com o pé, né? Eu fui tentando. Até que chegou uma hora que do nada ele soltou. Puf. Eu não sei por quê, mas ele me soltou. E foi a minha sorte. Porque ele tava prontinho pra arrancar meu dedo. Amputado mesmo. Podia. Chegou muito perto. Tava muito feio, agora já consigo fechar, mas eu fiquei um tempão sem fechar. Abriu aqui bastante. Ainda tá com a cicatriz bem... E bem na articulação. Na articulação. Mas deu tudo certo, né? Aí tratamos dele até poder soltar, ele foi solto depois. Mas... E depois você não chegava mais perto dele? Não, aí eu tive que tratar. Não tinha jeito. Só que aí eu já sabia que ele não tava mórbido como me foi passado. Ele é sonso. Brincando. Alguma coisa aconteceu. Não sei se ele tomou um susto, se ele teve uma concussãozinha cerebral que deixou ele por um momento zen, né? Não sei. Eu sei que depois a gente tratou normal, como tratar todos, e ele foi solto. Ele foi embora. Mas ele me deu um susto. Que susto. Mas foi a primeira vez? Um acidente mais grave, assim, que eu achei que eu fosse perder o dedo, sim. Mas já tive várias mordidas, já levei beijo de urubu. Ele me deu uma bicada aqui, arrancou um pedacinho, depois voltou ao normal. Mas cachorro, já levei mordida também. É a minha profissão, né? E você não põe nenhum tipo de proteção? Sim, coloco. Eu tava de luvas. Você tava de luvas? Ele rasgou a luva. Não, mas não é uma luva. Não, é a luva de raspa, luva forte, luva de couro. Tá. Tem lá, então ele rasgou. Tá postado. Tá. Furou e pegou meu dedo. Aí até quando eu fiz o post, eu mostrei o rasgo da luva. E você vê o tanto que é forte. O conhecimento é o primeiro passo para a compreensão e a transformação. Nesse curso, vamos abordar tudo sobre o transtorno de personalidade borderline, desde os conceitos básicos, as causas e até os tratamentos mais avançados. Eu estou ansiosa para começar essa jornada de aprendizado com você. Vamos lá?